Vamos lá. Pagaria pra expulsar o Textor do Brasil. Então, era sobre isso que eu ia dizer. A Leila rebateu Calma. as declarações do Textor na CPI e chamou ele de idiota. Concordo. Assina embaixo, hein, Leila? Eu vou te falar, vocês estão... O Cajuru falou que Que ele é um apresentou... comédia, né? Calma, vamos com calma. Meu, mas como você pede um Torcedores, pouco... Não, dá calma. licença que agora eu vou me exaltar. Dá licença que agora eu vou me exaltar. Escondendo palco pra Você maluco. pede paciência pro torcedor calma, com o treinador. torcedores, calma. Você pede paciência pros caras, são tudo ao pé da letra na coletiva quando você vai lá e faz a pergunta. Agora, o cara chega... Não, palco pra maluco. E ele quer passar umas provas que, de acordo com o Cajuru, não são provas, mas são indícios. Você já tá conectando o cara, e se daqui um mês ele chega com alguma coisa, você vai falar, desculpe. Não, com Perdão? todo respeito à figura do senador equivoquei? Cajuru, mas sempre foi uma figura pitoresca. Mas Foi uma isso, figura isso tudo pitoresca. bem, a gente pode... Não uma consigo coisa é levá-lo uma a coisa, sério. outra Quem coisa é outra acompanhou coisa. a reunião com o Senado, né, teve muitas cenas pitorescas, como Exato. a do Romário Um circo. Texto, você tá fazendo isso tudo só porque você quer vender o Botafogo? E Nossa. teve também outro senador que perguntou, você vai contratar zagueiro pro Botafogo? É, sabe? A gente teve em 2001, naquela CPI da CBF com a Nike, que teve algo parecido, né? Acho que foi o Eduardo Campos que perguntou pro Ronaldo quem que tinha que ter marcado o Zidane na Copa do Mundo. Isso numa CPI. Então a CPI associada ao esporte dificilmente resulta em alguma coisa Verdade, positiva. Né? verdade. Então, é claro que CPIs são muito importantes, investigações têm que acontecer. E o papel do Textor de falar, abrir a boca, foi péssimo. Mas de levar um relatório, eu não vejo problema nisso. A gente de tem que apresentar separar as coisas. algum suplemento à investigação. Ele pode ter passado do ponto e passou sim. O Cajuru pode ter sido fanfarrão em várias oportunidades e obviamente, ter um pouco de Pô, o cara tem a Cláudia perda. Leite tatuada. Não, mas ele pode perder um pouco a credibilidade, pode. Mas isso não apaga que dessa vez pode vir algo diferente. É difícil, de novo, a gente ressalta, é difícil. Mas pelo que ele disse, tem um indício que vai fazer com que eles analisem mais profundamente. O STJD já disse a mesma coisa também, com um pouco mais de, digamos assim, credibilidade, a gente pode falar nesse momento, Sim. do que o Senado para avaliar esse tipo de coisa, até porque o julgamento do Textor foi adiado de novo, né? Vai ser só na sexta-feira, envolvendo não só as provas apresentadas, mas as acusações aí sim que o Textor se passou. Ali não tem cabimento, nada que explique. A gravidade das provas pode ser muito verídicas, mas não justifica o que ele falou de acusar jogador, acusar dirigente, acusar São Paulo, acusar Fortaleza. Mas temos que ter calma, não dá pra passar o Textor só de maluco com investigações em andamento. Eu, pelo menos, vou ter mais calma pra avaliar essa situação. Pra mim o ponto é esse. A gente não tem acesso a isso, foi uma sessão secreta, a gente não tem os indícios, vai chegar a público. O ponto é que aqui a Leila rebateu, falou que ele era louco, idiota, já tinha dado outras declarações. A gente tem que aguardar, não dá pra cantar a bola previamente, não dá pra se emocionar. Mas o Paulo do Vale se contradizendo mais uma vez, o que é normal, o que é comum. Vai estar todo mundo aqui errado e ele vai estar certo. Me contradizendo por quê? Porque você falou que o torcedor é muito a flor da pele. Você Mas tá sendo não é a flor sobre da pele, mas cara. não é sobre ser torcedor, é sobre analisar duas figuras pitorescas, o Cajuru e o Textor. Só isso, só. E o resto meu advogado não deixou falar. Até porque essa parte já dá um processo, né? Qual parte? Só esse pedaço aqui. Não, tu chamou de pitoresco. Pitoresco. A Leila, sim. Duas figuras pitorescas. Não, a Leila e o Textor vai ser processo pra cada lado, né? Porque o Palmeiras já disse que ia tomar medidas cabíveis contra o John Textor, mas é meio complicado a gente falar sobre esse caso sem a gente ter acesso às coisas, porque a gente não sabe exatamente o que ele tem. Porque, por exemplo, ele pode ter indícios. Indícios não são provas, porque ele pode ter lá que, isso aqui é um... E ele fala, né, tem comportamentos que são estranhos. Mas isso é do futebol também. Aqui Aí tem um monte de mostra... gente estranha. Exatamente. Todos nós somos estranhos aqui, não é Sim. Eles mostram o lance do Andreas Pereira, né? Da final da Libertadores, lá com o Davidson, que é um lance que, assim, pode acontecer. Agora, se ele realmente tem provas, porque, assim, agora a gente já não tá mais no âmbito do indício. A gente quer as provas. E a gente, todo mundo, porque o John Textor não é uma coisa mais só ele e presidentes. É ele, torcedores, CBF, os árbitros, Torcida. todo mundo agora quer saber se realmente tem uma manipulação no campeonato. Porque se tiver uma manipulação, é realmente uma coisa muito séria. A gente tá falando de muito dinheiro investido, de uma paixão. A gente tá falando de realmente milhões gastos naquilo. E o John Textor tá fazendo uma acusação muito grave. Só que eu fico meio nesse ponto de assim, ok, o John Textor tem a prova? Porque se ele tiver a prova, a gente pode partir o debate daí. Mas por enquanto parece que ele tá fazendo papel de maluco. Porque ele não tem... Porque ele só tá falando, eu tenho
tenho provas, eu tenho, mas nunca nada é apresentado. E Ele- aí ó, parece vamos lá. que ele Ele tá achou fazendo... o picadeiro dele, né? Calma, O calma. Senado. Mas, ó, olha o que a gente tem que também, pelo menos, colocar em pauta aqui. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, através do presidente Salmo Valentim, vocês viram isso, defendeu a paralisação do campeonato. E o que O tem? entendimento deles é o VAR. Mas eles tiveram acesso? Tem Não. essa questão do VAR que foi importante, de que as imagens apresentadas em TV Sim. para os torcedores são diferentes das imagens da cabine do VAR. Isso é uma questão importante que o Textor, segundo os senadores, apresentou e que de fato acontece. Isso é preocupante, mas isso passa sim. mais por uma manipulação de decisões de arbitragem do que de Deixa eu só resultados, pegar enfim. E que um aí- trecho aqui dessa nota, ó. Não há outro caminho, abre aspas, né? É preciso parar o Brasileirão 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. Aí eu vou citar mais um trecho aqui, que tudo isso ocorre graças a um show de horrores onde o protagonista principal é o ex-afastado presidente da CPF, Edinaldo Rodrigues. A nota continua, e aí o último trecho da nota é: ele não tem comando, isso ele tá falando... Obviamente, eles estão falando do Wilson Seneme. Ó, eu já disse algumas vezes que o Wilson Seneme é despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. Aliás, qual a formação acadêmica dele? Ele não tem comando e fez a arbitragem brasileira chegar ao fundo do poço, sendo exposta no Senado Federal por um dirigente inconsequente que, mesmo sem provas, insiste em dizer que o Brasil possui árbitros que manipulam resultados. Isso supõe não só o VAR sob suspeição, como pode gerar sérios prejuízos à imagem da arbitragem. Então eles falam, pelo bem, o brasileiro não Baita precisa nota ser... corporativista, jogando pra torcida, querendo tirar a arbitragem, que não sabe usar uma ferramenta que veio pra ajudar, mas os caras não conseguem nem, Então, através mas do vídeo, eles ter uma criticam o arbitragem Seneme. boa. Eles criticam... Não é tão corporativista. Não, mas porque parece uma critica coisa a cadeira meio... que é responsável. Parece mais uma Jogou coisa... pra alguém. Parece meio sindical. Isso, defender a classe. Parece uma coisa meio sindical. Sim, isso sim. Isso não deixa de ser, concordo. Mas pelo menos foi sindical e a minha visão sindical e atacou quem é o responsável por isso, que é o CNM. Talvez um pouco oportunista. Eu também acho. Mas sempre, Eu isso também aí acho. sempre, gente. Eu também acho. Politicagem sempre vai estar linkada à Eu oportunidade. acho que essa história é um grande oportunismo. Nossa, cara. Assim, se o Botafogo fosse campeão, o Textor não ia estar fazendo nada disso. Ponto. É isso que eu me pergunto também. Ponto. Porque aí vai entrar em xeque também a lisura do campeonato. Porque, vamos supor, mesmo que o Botafogo fosse campeão e o Palmeiras tivesse vencido o São Paulo por 5-0, ia ter o questionamento se aquele jogo foi manipulado? Óbvio Não. que não. Não. Óbvio que não. Sim. Porque é um jogo que ele Todo coloca mundo em pauta, sofre né? com isso, né? Literalmente. Nossa, mãe do céu, eu ter Não que, dorme, ter né? que falar de Cajuru e Textor, pra mim, é complicado, viu?